pessoa casa com 9, que loucura é essa? Não faz sentido isso. Como? Ou ele não é um, sei lá, o que ele é, um Mormon? Que pessoa é essa daí? 9 vezes, uma pessoa que casa 9 vezes, ou tem algum problema psicológico, ou ele tem algum problema disfuncional, sei lá o que. Ou ele acha que ele é a encarnação de quem? Do Davi, do Salomão? Isso é loucura. Isso daí não... Eu pensei comigo, na época, eu não era devoto de Krishna, não era nada, nem astrólogo, nada, eu só assisti essa reportagem aí e fiquei horrorizado com ela. Depois eu vim saber que ele tinha problemas psicológicos de taras. Mas, passando essa parte aí, voltando no Davi, o Davi ficou louco a ponto de que, o que ele fez? Ele pegou, mandou o soldado dele morrer na guerra para poder ficar com a esposa. Porque ele ficou luxurioso pela esposa do capitão, que era amigo dele. Ele fez um arranjo para que o amigo fosse para a guerra, morresse na guerra, para ele poder ficar com a esposa. Foi escandaloso, as pessoas souberam, os sábios ficaram sabendo, e o Davi ficou louco varrido. Os sábios então foram a Deus e disseram: salva o teu servo Davi, porque o governo precisa de um administrador. Então Deus trouxe ele de volta à realidade, mas falou: na minha presença não entra mais. E o Davi ficou então na marginalidade, no ostracismo. Porque veja bem, como é que o Davi vai e pega uma coisa que não é dele e quebra? É abuso de autoridade, tá achando o quê? Resultado: o Davi ficou luxurioso, descontroladamente luxurioso. Toda hora ele queria uma mulher diferente, até que acabou ficando interessado na esposa do amigo dele. Isso é crime, segundo as escrituras. Ele deveria ser morto, apedrejado, segundo as próprias leis. Então, a história do Davi é uma história didática para mostrar que a gente tem que respeitar a propriedade alheia, sem, sabe, principalmente quando é de Deus. E também, claro, né, a arrogância, a pretensão, né, o orgulho e tudo mais. E tudo bem que a gente consegue dar um desconto para ele porque ele ficou rei aos 17, 18 anos, então basicamente uma criança, né, um jovem. Então, quer dizer, né, ele meio que fazia parte, né, do processo dele de enlouquecer com o poder. Mas o que acontece é o seguinte, veja bem, essa história do Davi, ela é para mostrar o seguinte, é para elaborar lá a fala de Jesus. Quando as pessoas comparavam Jesus com Davi, ele pergunta: será que essas pessoas não conhecem a história do Davi? Por que eles me comparam com Davi? Essa comparação é inapropriada. Eu não tenho nenhuma relação com Davi. Se vocês me ligarem a Davi, então quer dizer que eu estou vindo de uma situação constrangedora. E essa não é a minha situação. Quando Jesus perguntou: que dizem o povo que eu sou? Aí eles diziam: é o filho de Davi. E Jesus ficava muito irritado com isso daí. Ele dizia: todos os outros que vieram antes de mim são ladrões. Basicamente. Não se faz um remendo novo numa roupa velha. Está aqui aquele que é maior que Davi. Então aí o pessoal achava que ele era arrogante, né? E aí o pessoal, os sacerdotes do templo partiu para cima dele. Mas só faz a relação de Jesus com Davi quem não conhece a história de Davi. É uma questão simples de aura de poder. Davi, o rei Davi e tal. De fama. Mas a realidade é que o estado de consciência de Davi era mundano. Ele simplesmente, ele até conseguiu alguma coisa, mas ele caiu dramaticamente. Então ele era uma pessoa mundana. Então comparar Jesus com Davi significa que a pessoa não entende o que está falando. E Jesus sabia, conhecia as histórias. Então ele dizia: não façam essa comparação, está inapropriada.
Não é o meu caso. Eu não concordo com essa comparação que fazem comigo, de mim. Inclusive, quando o Moisés, Jesus, estava lá no Monte das Oliveiras fazendo as orações, o Moisés chegou. E ele viu o Elias, o Abraão e o Moisés, as três formas. E o Pedro, não Pedro na verdade, Pedro foi lá com Jesus lá para fazer a meditação. E quando Pedro viu o Elias, Abraão e o Moisés, três formas divinas ali, e ele prestou reverência e depois falou para Jesus: vamos construir um templo aqui, um para o Elias, um para o Abraão, um para o Moisés. E uma voz veio do céu e disse: não, aqui está o meu filho, ouçam a ele. Está escrito isso. E o que significa isso? Acabou. Dali para trás foi uma história. Agora é esse daí, é Jesus, é o meu filho. Ouçam a ele. Não faça templo algum. Isso está escrito lá. Então, a história mostra que Jesus ele ficava insatisfeito com essa comparação, porque demonstra a ignorância das pessoas em relação ao conhecimento espiritual. E ao mesmo tempo existem muitas evidências durante as descrições de eventos de Jesus que demonstram que a situação de Jesus é ímpar. É como se fosse uma reciclagem total. É mudar de telefone analógico com fio para smartphone. É uma revolução da comunicação. Só que aí o pessoal demora para entender, né? Então aconteceu isso daí, tá, pessoal? Então não sei se essa é a resposta aí para a questão do Davi, né, da relação aí. Então sugiro que essa relação não seja feita porque, bom, desagradava Jesus e a gente tem uma gratidão, um carinho por ele, então vamos respeitar o direito dele o desejo dele de não ser confundido dessa maneira, tá? Muito bem, então vamos passar para a próxima, né? Não, só agradecer a resposta. A gente segue o fluxo, né? Eu frequentei durante muitos anos a igreja evangélica e, tipo, em louvores se falava Jesus, o filho de Davi e tal. Mas essa abordagem do Prabhu realmente faz muito sentido. Eu agradeço. E você cantava musiquinha também, Braja? Demais. Como é a música? Canta aí. Canta, eu não sei cantar completo, canta um pouquinho aí. Como é que é? Quando o Espírito de Deus... Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu canto, eu danço, eu pulo como o rei Davi. É uma loucura total. Muito bem, vamos lá então para a próxima. Será do Pedro agora, Decorato? Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha construirei a minha igreja. Muito bem, Pedro, já que a gente está nesse humor, né, do mestre, então apareça, por favor. Assuma. Olá, Pedro. Tudo bem? Tudo ótimo. A todos. Gratidão por essa oportunidade. Desculpa, Pedro, só um minutinho. Tá sendo gravado, né? Tá sendo gravado. Ótimo. Pedro, continua, por favor. Desculpa. Tá, a pergunta a Ivana já leu e resume é isso. São duas coisas. Uma, eu queria saber, em essência, qual a diferença entre o sadhana e o satsanga. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu dar uma A ajeitada. segunda pergunta é
que em mim, né, traz essa consciência, o que em mim, o que eu percebo em mim que eu existo, entende? Muito bem. Bom, vamos lá por partes, né? Vou pela mais fácil. Sadhu, Sangha e Sadhana. Sadhu, Sangha basicamente significa a reunião de pessoas que cultivam metafísica, que cultivam conhecimento espiritual, que cultivam que se nutrem do conteúdo que é justamente o caminho da espiritualidade. Então, essas pessoas que cultivam conhecimento espiritual, quando se reúnem, o termo sânscrito é sadhu, ok? E a palavra sat, que significa eternidade. Então ela é a raiz tanto para sadhu quanto para sadhana, tá? Sat, nós somos Sat, Chit, Ananda. Então Sat, que significa existir ou eternidade, tá? E Chit, que significa ter conhecimento da existência, porque você tem algumas coisas que existem, mas elas não têm noção disso daí. Então é como se não houvesse existência. Mas quando a pessoa, o ser, está consciente de que ele existe, então isso chama-se Chit, tá? Então, Sadhu significa aqueles que cultivam o conhecimento espiritual. Sangam, San, que significa juntos. Por exemplo, nós temos a palavra Sanskrita, ou Sanskrit, ou Sânscrito, que significa Sam, significa feito, Krit, hermeticamente, completo. Sânscrito, feito completo. Então, Sam significa juntos, tá? Então, Sadhu Sangam é quando os metafísicos, os filósofos transcendentalistas, os eruditos espiritualistas se reúnem para cultivar conhecimento e compartilhar, trocar entre si informações objetivas acerca do sentido da existência. Isso é Sadhu Sangha. É o que nós fazemos aqui, por exemplo, tá? É o que nós fazemos na Sala dos Mantras. Tem os festivais na Índia, Kumbh Mela, né? A Shivaratri, sabe, todos os festivais, ok? Que, enfim, estão sendo disponibilizados para esse propósito aí, tá? De Sadhu Sangha. Agora, Sadhana, Dhana, que significa riqueza, conquista, e Sat, que significa a eternidade. Então, Sadhana significa quando se conquista a eternidade. E nesse sentido, o que acontece? É um ritmo de viver, é um estilo de vida que tem uma função que basicamente é descalcificar a glândula pineal, para que o ser possa ativar o Ajnana Chakra e entender o sentido da existência, e com isso eventualmente tomar a decisão de não mais renascer como ser humano. Então, Sadhana, que significa o caminho que leva o ser à liberdade do ciclo do samsara. São as disciplinas que são aplicadas sobre os diferentes yogis, Bhakti Yogi, Hatha Yogi, Kriya Yogi. Então todos têm sadhana, que são exigências prescritas, tá? Para que se possa aí eventualmente, né, obter o resultado final, que é a prosperidade do conhecimento, a liberdade do ciclo do samsara. Então, Sadhu Sangha são aqueles que se reúnem para emancipar ou para viver o sadhana, que os libertará do condicionamento da existência chamada material, da existência mundana. Ok? Tudo bem? Muito bem. Nós, por exemplo, temos... Então, quando a gente se reúne de manhã, é uma mistura de sadhana com sadhana. Exatamente. Quando nós nos reunimos na Sala dos Mantras, quando nós nos reunimos na Sala dos Mantras, é um Sadhu Sangam para Sadhana. E durante o Sadhana nós entramos em Samadhi, que é um outro, né, fator.
E dentro do Samadhi nós temos uma seção chamada Pranayamas. E dentro dos Pranayamas nós temos Mantra Yoga. Quer dizer, são várias pecinhas, né, para formar, é como um bolo. São vários ingredientes para formar uma receita. Tá? Então Sadhana, ele é o bolo já assadinho. E a Mantra Yoga, Pranayama, metafísica, tudo isso são ingredientes que vão formar a estrutura que vai fazer o bolo crescer. Tá? Então é isso mesmo. Sadhu Sangha, todos nós fazemos na sala dos mantras com o objetivo de praticarmos juntos o sadhana. E com isso alcançar o objetivo final dessa prática, que é a prosperidade do conhecimento, que significa moksha, ou liberação do ciclo do samsara. Ok? Muito bem. E a outra pergunta é: o que em mim sabe que eu existo? Né? Não é essa a pergunta, não é isso? Você pode só uma vez mais. É quem em mim tem consciência que eu existo. Então não o que? Quem em mim tem consciência que eu existo? Muito bem, olha só. Bom, a metáfora que nós costumamos utilizar para facilitar o raciocínio é que, imagina aqui o fogo, né? Você tem uma fogueira. Então o fogo é um elemento fixo. Ele está ali parado. Mesmo que ele se movimente, ele é fixo. Agora, a fumaça, que é um subproduto do fogo, ela não. Ela se desprende. Tá? Então, a fumaça e o fogo são um pacote só. Eles são um programa único. Mas eles são componentes diferentes. São partes diferentes de um único programa. Eles se comportam de maneira diferente, mas eles fazem parte do mesmo programa. Tá? Que é o fogo. Então, assim, o Atma, a centelha, ela permanece fixa. Ela jamais sai do ambiente que é chamado Paravyoma, ou a transcendência. Permanece aí. Agora, essa consciência ela se espalha em várias direções. Assim como a fumaça se espalha em várias direções, a consciência também ela vai para várias direções. Então, é como se fosse um exaustor, o programa chamado Mahamaya. Esse exaustor ele vai sugar a consciência do Atma, da centelha, e vai encapsular essa consciência em um casulo chamado corpo, que é um avatar. Esse avatar, esse chamado corpo, ele já foi projetado, ele tem uma tecnologia envolvida ali. Então, ele foi projetado com a seguinte capacidade: receber a consciência e mantê-la aprisionada, ou pelo menos hipnotizá-la, para que ela se sinta presa ali e permaneça ali por um período de tempo. Tá? Então, é como um celular, por exemplo. Né? Vocês estão me vendo aí dentro do equipamento de vocês. Mas se você abrir o celular, você não me encontra aí dentro. Porém, o celular, ele absorve o sinal que está sendo emitido à distância e reconfigura esse sinal para que o sinal se manifeste a partir do próprio equipamento. Então tem essa função. Bom, quando a alma, que é a consciência, o Atma, que é a centelha original, é o Atma. O que nós chamamos de alma ou consciência é como se fosse essa fumaça. Como, por exemplo, quando você está dormindo na cama. Então, uma parte da consciência permanece em stand-by. Outra parte da consciência se desprende e vai para várias áreas e sonha. Então, quando essa consciência, essa parte da consciência assume a função administrativa do processo, ela acredita que está lá no sonho, no Egito, na França, qualquer lugar. Depois, quando o tempo disponível termina, ela é puxada de volta e ela então toma a consciência de que ela está na cama. Tá? Quando a alma ou a consciência ela é trazida para dentro do ambiente didático, que é a simulação, o programa, que é o corpo, recebe esse sinal, que é a consciência,
e faz com que ela então tome noção de si. Não é imediatamente, ela vai passando por várias fases. Gradualmente esse estado de consciência da própria existência vai se manifestando de forma gradual. Quando chega na fase humana, ou fases pré-humanas, que é onde já se começa a tomar consciência da própria existência com conjecturações abstratas. Então, nesse momento, o processador, que é o cérebro, permite esses tipos de conjecturação e permite que o ser tome consciência de que ele existe, devido ao desenvolvimento dessa própria consciência. Então, é oferecido, de acordo com o desenvolvimento da consciência, é oferecido um equipamento equivalente para que o jogador vá se aperfeiçoando gradualmente. E o cérebro do jogador, que é todas as funções cerebrais, realizam as funções para gerar condicionamento ou gerar conclusões suficientes para que esse ser, esse jogador que está em fase de despertar, perceba que ele exista. Ao mesmo tempo, tem outro fator que normalmente não se leva em consideração, o Paramatma. O Paramatma é uma expansão de Deus. É uma forma de Deus. E essa expansão de Vishnu, essa expansão de Deus, vai acompanhando a centelha nas diferentes fases do processo dela. E quando chega numa determinada instância, esse Paramatma ele vai assoprando. Ele vai assim, sabe, olha, ele vai assoprando, ele vai incentivando, instigando, ele vai empurrando essa consciência para ela poder, sabe? Eu me lembro, por exemplo, às vezes eu dou esse exemplo, quando a minha esposa, quando tivemos o nosso primeiro filho, eu saía de manhã para trabalhar, meu filhinho estava dormindo. Quando eu voltava do trabalho, meu filhinho também estava dormindo. Então, quer dizer, não tinha momento com ele. Aí o que eu fazia? Quando eu chegava do trabalho, eu tomava banho e eu ia lá brincar com ele, para ele acordar, para eu poder interagir com ele. Eu queria interagir com meu filho. Gostaria que ele me visse, que ele olhasse, que ele me descobrisse. Inclusive, a primeira palavra que ele falou foi papai, não foi mamãe. Ele chamava a minha esposa de papai. Porque eu ficava o tempo todo brincando com ele, papai, papai. E ele então aprendeu, né? Então, assim, é gostoso assim, esse processo de despertar, esse processo da criança, do bebê, do filhinho, te reconhecer, é uma delícia, é um êxtase. Então, o Paramatma, que é a alma, ele sente esse êxtase. A alma que está se despertando é como um bebezinho acordando. Então dá uma sensação. Então esse Paramatma que se localiza no coração junto com a entidade viva vai incentivando essa consciência a tomar consciência da existência dela. Então o ser que toma consciência é justamente a consciência, que é uma expansão do Atma, a centelha que permanece na transcendência, num sonho. Então essa consciência, ela passa a tomar consciência da própria existência como parte da interação da consciência suprema, o Paramatma, ou Deus, com ela. Assim como o meu filho passou a tomar consciência da própria existência dele como sendo meu filho, e eu como sendo o papai dele, devido ao meu estímulo. Então, poderia acontecer de outra forma? Poderia. Mas foi o meu estímulo que deu a ele noção, as primeiras noções de percepções. Então, da mesma forma, é o Paramatma, o Supremo, que nos estimula a tomar consciência da nossa existência. Mas esse eu que entende, a princípio, ele é o eu condicionado, chama-se Ahamkara, o falso eu, chamado falso ego. Esse eu, ele está acreditando que ele é o corpo. Só que na medida em que ele vai evoluindo, ele vai percebendo que não. Eu não posso ser o corpo, porque se eu fosse o corpo, eu deixaria de existir. E eu tenho uma intuição de que eu não sou. Assim, eu não acaba. Outra coisa, os sábios, as escrituras, tudo indica que nós somos princípios eternos. Então, aos pouquinhos, ela vai descobrindo que ela não é o corpo. Então, ela vai tomando consciência de si mesma de uma maneira muito mais profunda. E quando isso se dá na sua etapa madura, final, ela percebe a si mesma como centelha na transcendência. Então, ela se vê
não mais como corpo, mas como a alma, e não mais dentro da simulação, mas na transcendência, no ambiente original, no reino de Deus. Ela se vê lá dentro. Ela se identifica com a sua forma original. Isso é a fase máxima. Chama-se Swarupa Shakti, ou liberação Swarupa, que é quando a consciência consegue conectar-se, consegue voltar para a sua posição original e desperta na transcendência. Isso é o processo de autoconhecimento. Quando ela consegue entender a diferença clara que existe entre o personagem dela, que é uma simulação, e ela, que é um ser transcendente à simulação. Dá um pouco de trabalho, mas com sadhana e sadhu sangam fica mais fácil. Ok? Obrigado. Eu acho que você respondeu muito além do que eu perguntei, mas fico mais agradecido ainda. Obrigado. Muito bem.